Irmãos, vamos, pela graça de Deus, compartilhar a palavra nessa manhã. Eu gostaria de falar um assunto que eu coloquei o nome de a soberania de Deus na salvação, ou soberano Deus, autor da salvação. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir em 1 Coríntios, no capítulo 15, primeiro, segundo, terceiro, quarto, de primeiro até o quarto versículo. Vamos acompanhar a leitura. 1 Coríntios 15, versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos fazer uma oração. Pai amado, obrigado, Senhor, por nós sermos filhos teus. Um dia o Senhor nos chamou, nos elegeu em ti, pela sua graça, bondade, o seu grande amor. Estamos aqui em total dependência de ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa realmente fluir nessa manhã, testificar da tua palavra, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, aquele que fala, aquele que ouve. E também que o Senhor possa fluir no nosso meio e seja glorificado o seu nome, e a igreja seja edificada, Senhor. Nos agracia, Pai. Assim nós oramos e agradecemos, Senhor, por nós estarmos podendo compartilhar e ouvir a tua santa palavra, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, é interessante aqui, chama atenção, quando Paulo fala aqui aos Coríntios, e ele usa uma palavra aqui, venho lembrar-vos. É sempre importante isso, porque nós caímos fácil no esquecimento. Então essa palavra lembrar, ele lembra os irmãos ali de Corinto, e lembra a nós nessa manhã, a todas, né? Aqui o assunto é sobre a ressurreição de Cristo. Então ele fala algo muito importante aqui. Me chamou a atenção quando ele diz assim, que vos anunciei o evangelho que recebestes e ainda perseverais, a perseverança, né, até o fim. Por ele também sois salvos. Quem que ele fala aqui? Por ele? Pelo evangelho. Quem que é o evangelho? É uma pessoa, é Cristo. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Então ele pregou o evangelho, pregou a palavra de Deus. E é importante, aqueles que foram salvos, como você que está aqui, como nós precisamos reter a palavra. É importante isso. A menos que tenhais crido em vão. Não é o nosso caso. Creio que todos aqui creram mesmo, de fato, de verdade. Agora, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, olha só, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele traz algo muito sólido, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa ênfase, isso é importante. Todos nós estamos lembrando isso. Foi um motivo forte. Muito bem. Segundo as Escrituras, quer dizer, algo que está afirmado na palavra de Deus, não é invenção dele, não é invenção de ninguém. Agora, olha só o versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que a gente tira aqui? O que eu pude ver aqui que nos serve nessa manhã para falar esse assunto? Primeiro, é constatado a morte de Cristo. Ele fala aqui de 3 pontos importantes. Ele fala da morte, do sepultamento e da ressurreição. O que nos traz isso? Qual que é o objetivo? Penso eu que foi esse: a veracidade do Cristo Redentor como homem. Houve uma morte e houve um sepultamento. Aqui a gente vê já o caráter, o Cristo Redentor como homem, mostrando essa veracidade como homem. Depois ele fala da ressurreição.
a gente vê a veracidade como Deus. Então ele é 100% homem e 100% Deus. Morte, sepultamento e ressurreição. Agora, não é, mas se você for ler esse texto aí depois, no versículo 5 em diante, você vai ver algo interessante, que ele fala, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, né? É interessante isso. O que mostra isso também? Que foi algo, foi uma realidade. Houve testemunha que viram ele foi a sua ressurreição, e mais depois você segue o texto, você vai ver que ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Então é constatado, é registrado, né? E isso solidifica o nosso coração nessa manhã. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Cefas viu, depois os 12, e depois de uma só vez 500 pessoas. Mostra esse Cristo mesmo, né? 100% homem e 100% Deus. É magnífico isso, é fantástico. Eu achei assim, muito importante isso. Então eu pude ver assim, o soberano Deus, autor da salvação. A veracidade da sua morte como homem e a veracidade da sua ressurreição como Deus. Então fica claro isso. Queria falar um pouquinho desse caráter de Cristo, né? Essa pessoa, esse Deus que nos salvou, que veio até nós. Vamos abrir então agora em Filipenses, vamos seguindo aí, para nós vermos o exemplo de humilhação. Capítulo 2 de Filipenses, olha aí, acompanha a leitura aí, do versículo 5 até o versículo 11. Aqui ele mostra o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando que nós devemos ter a mesma atitude que ele teve também. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, né? Ele não se apegou por ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Aqui mostra essa humildade, né? Esse esvaziar, ele se humilhou. A gente vê isso, é fantástico, né? E o que Deus está querendo também com o seu povo é ter um coração humilde, né? E ele se humilhou até morte e morte de cruz, é algo fantástico. E no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quer dizer, o próprio Deus o exaltou, foi Deus, não foi ele. E deu um nome que está acima de todo nome. Qual que é o objetivo disso? Qual que é o propósito? O versículo 10 explica: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O que é isso? Para crer na soberania de Deus, no Deus soberano, ter uma reverência por esse Deus. É fantástico, né? É importante. Obrigado, irmão. Então a gente vê aqui algo muito lindo. O próprio Pai o exaltou, né? E olha só onde o seu nome que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele cobre toda a extensão até debaixo da terra, para que o nome do Senhor, para que as pessoas possam dobrar o seu nome. E não só isso, no versículo 11 termina falando assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos um Deus soberano, que se tornou, fez homem, se vestiu da nossa carne, e ao mesmo tempo ele morreu, foi obediente até morte de cruz, e o Pai o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, com o objetivo que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E que nós possamos também, não só aqui, mas cada um de nós possamos confessar que Ele é o Senhor meu. Senhor, eu creio no Senhor. Senhor, o Senhor é meu Senhor. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio em nome de Jesus. Então isso é importante. Isso abre
tudo para nós nos aproximarmos dele cada dia mais, ter comunhão, intimidade com ele, né? Agora, o que profetizou? Quem foi o profeta que profetizou essas verdades? E qual foi o livro que fala desse caráter de Cristo? Que fala, que dá o único que conseguiu falar sobre a descrição física de Jesus e o seu sofrimento vicário. Lembra quem foi? Que livro que foi? Isaías. Vamos abrir capítulo 53, Isaías. Ele vai mostrar aqui exatamente, ele dá uma descrição, coisa que está registrado aqui isso, a descrição física de Jesus e também o seu sofrimento vicário que viria, né? Então eu gostaria de ler aí, nós pudéssemos acompanhar a leitura, todo o capítulo 53, do primeiro versículo até o versículo 12, eu vou dividir em 4 partes aí. Então vamos lá, acompanha aí por favor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Vamos fazer o seguinte, vamos lendo por porção para a gente ganhar tempo. Esses 3 primeiros versículos, a gente pode colocar aí como a rejeição. Aqui nós estamos falando de um Senhor que viria e veio, Jesus, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus. Ele sofreu isso aqui, ó. Do versículo 1 até o 3, você coloca aí a rejeição. Olha só, ele foi desprezado. Interessante, no seu crescimento, né? A gente vai vendo que ele estava perante o Senhor, não tinha aparência nem formosura, olha aí, nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Interessante isso. Esse era o Messias, esse é o Cristo que viria e que veio. A gente lendo isso, há um impacto de ver o que Deus em Cristo passou. Essa rejeição, foi humilhado. A gente vê aquele exemplo de humilhação lá como nós lemos em Filipenses, e aquela amostra de Coríntios, quando Paulo falou da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, e vê essa humilhação como Paulo descreve ali em Filipenses, quando lemos. Agora a gente vê a raiz, a gente vê esse Messias, o caráter dele, a descrição física, não só isso, mas também a humilhação, o seu sofrimento vicário. Eu creio que o propósito de Deus é para ver de onde Deus formou, trouxe esse Cristo. O profeta profetizou isso. Esse capítulo 53, ele é uma mensagem central de Isaías e de toda a Bíblia, a cruz. E segundo os estudiosos, o Novo Testamento ele cita ou tem referência sobre Isaías 53, pelo menos 85 vezes, essa ênfase. Isso é importante, porque a gente vê que isso é muito bom. Você lê em casa esse capítulo todo, ora ao Senhor, para a gente valorizar cada dia mais e nascer em nós uma adoração do coração cada dia mais, quando nós lermos esse capítulo, né? E essa é uma manhã propícia para isso, o sofrimento vicário do servo do Senhor.
Agora nós vamos entrar, eu fiz assim, são 3 em 3 versículos, tá? Então do primeiro ao terceiro você coloca a rejeição. Do versículo 4 até o versículo 6, você vai aí como a redenção. Olha só, o versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, aqui a gente vê realmente esse plano da redenção. Ele foi ali naquela cruz para nos salvar. A gente vê aqui algo que fica notório, essa redenção, quando ele foi traspassado. Aqui fala-se, refere-se à morte dele ali naquela cruz, pelos pregos que foram ali presos. Então mostra essa redenção, esse Cristo Redentor, o nosso Redentor, que foi profetizado por um dos profetas maiores, que é Isaías. Ele veio, já morreu, foi sepultado, ressuscitou, e hoje ele vive e está sentado à destra do Pai. E ele está aqui conosco, pela fé, pela graça. E o Espírito Santo de Deus, no poder que ele tem, como um dínamo, que ele possa gerar em nós essa manhã, aumentando a nossa fé na pessoa nobre do nosso Redentor, ouvindo essas verdades, porque, irmãos, é só a palavra de Deus que ela nos faz assentar e caminhar nesse mundo perverso que nós estamos, que cada dia mais está mais difícil. E a gente olha, né, pessoas que já creram, mas que estão, parece que, patinando, e a gente tem ouvido coisas, está acontecendo coisas aí que às vezes aqueles que são irmãos, mas estão, parece que, distanciando dos padrões de Deus. O que é isso? Estão devagarinho, às vezes, abandonando a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos reciclar isso. Eu creio que nós não podemos cansar de falar isso, sempre ouvir essas verdades, e principalmente essa que nós vamos estar falando nessa manhã. É importante para nós, é segurança, é salvação. Repetir elas de novo, são verdades eternas. Enquanto cá estivermos nesse mundo, nós precisamos estar presos na simplicidade que há em Cristo Jesus. Está ouvindo, está lendo, estudando, orando a palavra de Deus, porque ela é a nossa âncora, é ela que nos dá graça mesmo. E aqui é um texto importantíssimo, essa redenção. O versículo 7 a 9, você vai aí, marca aí a resignação. O que é isso? Nós vamos ver aqui, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui mostra essa resignação, ou seja, essa paciência com o sofrimento. Ele sofreu com paciência, ele ficou quieto, ele foi na cruz até morte, não abriu a sua boca. Fascinante isso, tremendo. Esse Redentor. É realmente fantástico de a gente ler esse capítulo e não se comover e mexer conosco. É isso que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus trabalha isso nessa manhã, para que sejamos quebrantados,
Porque o mundo nós estamos vivendo nessa situação tão difícil, que às vezes o nosso coração parece que congelado. A gente não tem mais aquele quebrantamento, né? E a gente sente as emoções do mundo, mas são emoções naturais. Um texto como esse nos leva a nos aproximar mais do Senhor. O Espírito Santo tem esse poder de trabalhar isso na nossa mente, no nosso coração, para que sejamos quebrantados. Oh, Senhor, puxa, que graça é essa? Eu deveria estar ali naquela cruz, e o Senhor foi no meu lugar. O Senhor foi o substituto. O Senhor pagou o preço, um preço muito caro. Ele não abriu, foi como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. É muito forte aqui, né? Mas com o rico esteve na sua morte. Nós não vamos trabalhar todo ele assim. Quem sabe um dia a gente pode especificar e ir trazendo os versículos lá no Novo Testamento. Mas só para lembrar aqui, quem foi esse rico quem foi? Os irmãos lembram que esteve na sua morte? Quem que lembra aqui? Vamos ver. Aquele rico, quando ele morreu, ele fez, o que ele fez, lembra? Quem que lembra? Que era um rico e foi lá e foi levar ele na sepultura. Quem? Pode falar. Isso, José de Arimateia, exatamente. E ele foi contado aqui, né? Então a gente vai vendo que o Senhor, o Deus soberano, Ele cuidou de todos os detalhes. Foi difícil? Foi algo, mas o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, estava cuidando de todos os detalhes, como assim Ele está hoje, né? E terminando aí do versículo 10 ao 12, nós vamos ver a recompensa. Versículo 10: Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Último versículo: Por isso eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui a gente vê essa recompensa. Primeiro ele agradou o Pai, ele fez aquela vontade do Pai, e a morte na cruz aqui abriu assim um caminho lindo, que é a sua família, que é a família de Deus, formada por pecadores salvos pela graça de Deus. E mostra também aqui algo da justificação. Agora então se concretizou a justificação por meio da sua graça. E é interessante aqui, que eu gostaria de registrar bem rápido, esse versículo 10, quando fala: Todavia o Senhor agradou Moelo. Aqui às vezes as pessoas, não sei se é o seu caso, ou já ouviu isso, né? Todavia o Senhor agradou Moelo. Deus regozijou-se com o sofrimento e a morte de seu filho? É isso? Não. O que é então? O que é que Isaías está mostrando aqui? Deus se agradou-lhe e ver a obra da salvação concluída. Foi isso. O sacrifício aceito e o pecado expiado. Aleluia. Agora o Deus Santo, em sua graça, podia salvar os pecadores indignos. A morte de Jesus Cristo, irmãos, não foi um exemplo moral, foi uma oferta pelo pecado. Ele morreu em nosso lugar. Isso é importante, cada um de nós, a cada dia mais, reciclar essas verdades, né? E agora vamos, o tempo está correndo aí, vamos lá. Vamos ver agora como é que fica. Eu gostaria de lembrar aos irmãos qual a situação da humanidade. Qual que era a situação? Romanos, capítulo 3, bem rapidinho eu vou ler aqui para os irmãos.
Olha só o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 3, no versículo 9. Ele fala assim, capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Ele fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha aí, depois você termina. É interessante isso, a gente ver essa situação. Todos pecaram e não há quem busque a Deus. Ver essa situação da depravação total, ver que não tem nenhum que busque a Deus. Todos estão, então precisava de algo fascinante, que é isso que nós estamos vendo, gradativamente estamos vendo o caráter, o sacrifício vicário desse que viria e veio, como Paulo expressa também aqui no capítulo 2, quando ele fala assim, ele vos deu vida, né? De que jeito? Nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Olha só, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Essa era a situação. Nós não tinha ninguém que buscasse o Senhor, como hoje também, né? Não tem ninguém que buscava o Senhor. A situação era deprimente. E o que acontece então agora? Nós somos escolhidos, fomos eleitos. Capítulo 4, não precisa ler, capítulo 1 de Efésios, versículo 4 fala isso, né? Assim como nos elegeu, escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. É interessante aqui que você vê, nós somos escolhidos nele, em Cristo Jesus. Quando que foi isso? Qual época foi isso? Antes da fundação do mundo. É forte? É. A gente não alcança. Antes do mundo não existia, Ele já tinha nos escolhido. Olha só o poder, que graça é essa? E qual que é o propósito? Ele explica aqui, para sermos santos e irrepreensíveis. De que jeito? Perante Ele, é diante de Deus. Isso é importante você guardar no seu coração. Nós estamos, é diante de Deus. Onde está o Senhor? Ele está onde você estiver. O Espírito Santo está, nós somos o templo dele. Por isso que é importante, nós somos chamados para viver na presença de Deus. O Senhor está, é diante do Senhor. Porque às vezes diante das pessoas nós conseguimos até vender uma imagem. Nossa, fulano é devoto, mas você sozinho diante de Deus, em qualquer lugar que você estiver, esse é algo que nós temos que guardar e viver isso na íntegra. Perante Ele em amor, isso foi tudo em amor. E aí você vai vendo que é algo, por exemplo, eu vou abrindo aqui para vocês, depois a gente pode anotar depois. Olha só, em Atos, no capítulo 13, no versículo 48, olha só que interessante esse versículo. Quando o Paulo e Barnabé estavam ali pregando para os gentios, falando do Evangelho, então os gentios estavam se aproximando e tal. E aí, no versículo 48 fala assim: os gentios ouvindo isto, ouvindo a palavra de Deus, a evangelização, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha aí, olha agora, e creram todos. Se você parasse aqui, era algo que nós podíamos dizer no universo todos, mas os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então aqui é algo específico, a expiação limitada. Deus já tinha aqueles escolhidos, então era para aqueles que já tinham sido destinados para a vida eterna. É muito importante isso. Outro importante, eu trouxe outro versículo para a gente lembrar dessa situação, quando Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo 9, Paulo fala assim: e que nos salvou.
Olha que a palavra aí. E depois ele fala assim: e nos chamou. Aleluia. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E ele cita de novo, é uma redundância aqui, antes dos tempos eternos. Paulo fala aqui em Timóteo isso que ele falou em Efésios, é algo que Deus o fez, foi ele que escolheu, e no tempo determinado ele veio e se fez presente. Foi o dia que você foi batizado, o dia que nós cremos de fato e de verdade, mas ele já estava escolhido, ele nos salvou e nos chamou. Quem fez isso? O Senhor. A gente vai vendo que ele é o autor de toda essa tão grande salvação, e não para aí. Se você for ver, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele começa assim, lá o versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aleluia, em santificação do Espírito. O Pedro diz lá no versículo 2, com qual propósito? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, diante disso, você parou para pensar nesses dias difíceis que nós estamos aí vivendo, às vezes com a frieza do nosso coração? Eu acho que poderíamos parar para pensar que nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós somos incluídos num plano eterno de Deus, o Deus soberano. Você já pensou sobre isso, a grandeza que é isso? Às vezes a gente está ouvindo. Por isso que é importante a gente estar reciclando isso. Você, na sua casa ou aqui, enfim, vê a grandiosidade que é isso. Você foi escolhido, foi chamado, foi incluído no plano soberano eterno de Deus. Fantástico? Sem dúvida. É algo para nós meditarmos. É a mensagem da cruz. Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, ele fala: entretanto, sempre devemos dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, vos escolheu. É interessante quantas vezes essa palavra aparece. A gente achava que era só lá em Efésios, mas Paulo continuou isso. Desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito, fé na verdade. É importante isso, né? Paulo continua ali em Coríntios, quando ele diz, logo quando ele abre o capítulo 1 de Coríntios, ele vai falar sobre a mensagem da cruz ali, e ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então isso é importante, cada dia mais a gente vê isso, né? Agora, gostaria de mostrar para os irmãos, biblicamente, por que Deus nos salvou, por que Deus nos escolheu. Viu alguma coisa em nós diferente? Vamos ver o que a Bíblia fala. É importante isso, você ficar com a palavra de Deus e gravada no seu coração. Isso vai nos levar a uma ética para a glória do Senhor. Eu gostaria que você abrisse lá em Deuteronômio, capítulo 7. Olha só, capítulo 7 de Deuteronômio. Acompanhe aí a leitura, no versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Olha aí, aonde está isso? Em Deuteronômio. Para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Muito bem, versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos. Agora olha o versículo 8, graças a Deus pelo mas aqui, né? Mas, olha o reverso disso aqui.
Mas porque o Senhor, qual que diz aí? Aleluia, vos amava. Então nós podemos fechar os olhos e crer sem dúvida. O Senhor me chamou porque Ele me amou. O Senhor te chamou porque Ele amou. Ah, mas só isso? Grande coisa. Foi por amor. Não foi porque um melhor ou pior, porque era o maior povo, mas foi porque Ele nos amou. E isso é muito importante, gravar no nosso coração. O texto aqui, ó. E para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. Isso aqui é importante, essas verdades serem repetidas cada dia mais, faladas em nossas vidas, né? Porque Paulo, quando ele falou lá em Colossenses, também logo quando ele ouve a mensagem de Epáfras aqui, ele fala algo que ele ora ali os irmãos que pudessem ter sabedoria e conhecimento de Deus. Aí no último versículo ali, ele fala, acho que é no versículo 9, ele fala, para que vos andeis de modo digno da vocação que for chamado. Ali ele mostra, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ali mostra algo que nós precisamos hoje, que é verídico, né? Quando você se você se supre do Senhor. Por isso que é importante, cada dia mais essas verdades sendo verdadeiras dentro de nós, nós vamos ser responsivos, nós vamos andar para ser grato a Deus, ter uma gratidão, firmado na palavra de Deus. Nós não erramos, porque estamos alicerçados na verdade. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, né? Outro ponto importante, seguindo aí, a palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. Aqui ele deixa bem claro isso. Em Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, ele diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Mais uma vez, estamos reforçando isso. E ressuscitou por causa da nossa justificação. A justificação foi possível porque houve ali a morte de Cristo ali, a redenção. Nós somos justificados, pois mediante a fé. Lembra que Paulo fala lá em Romanos 5, no primeiro versículo ali? E aí temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a importância dessa justificação é algo fundamental, é um grande alicerce. E Deus fez isso em Cristo Jesus. Nós somos justificados, somos perdoados. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é o próprio Deus que abre o nosso coração para crer nele. Eu tenho um exemplo bíblico que eu acho muito forte, muito importante. Lá em Atos, né, quando Paulo está ali compartilhando a palavra de Deus, ele encontrou, tinha uma mulher ali, a Bíblia fala que era uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Ela era vendedora de púrpura, temente a Deus, e ela nos escutava, ela estava escutando ali a pregação de Paulo. E olha o que aconteceu: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quer dizer, quem que fez isso? Foi Deus que abriu o coração de Lídia. E ela ouviu aquilo. E depois, se você ler na tua casa, você vai ver que depois ela foi batizada. Ela creu e confirmou o sinal do sacramento. Ela foi batizada. Então, isso aconteceu com você, comigo, com qualquer um de nós. Alguém trouxe a palavra e Ele abriu o nosso coração e nós cremos e fomos batizados. Deus que fez tudo isso, o autor da salvação, o grande Deus. Então, a salvação é pela cruz, pela graça, e a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu gostaria agora que nós pudéssemos abrir mais uma vez aí o livro de Efésios, no capítulo 2. Eu queria que você acompanhasse aí, não só o versículo 8 e 9, mas eu gostaria de ler até do versículo 4. Eu gostaria de ler o versículo 4 até o 10.
Muito bem, nós vemos ali como nós estamos. Olha agora no versículo 4. Mas Deus, olha aqui, outra presença, a chegada do Espírito Santo, de Deus nessa hora, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Foi Ele, pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Paulo aqui repete isso, a graça de estar falando de Cristo. Versículo 8, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé é o meio. E isso não vem de vós, é dom de Deus, quer dizer, nem a salva, isso não vem de nós, isso vem de Deus, foi Deus que operou isso em nós. É importante nós estarmos ouvindo de novo essas verdades, porque a nossa salvação é a nossa segurança, né? E ele diz aqui, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode falar, eu fui salvo, você não foi, que isso, não. Nós somos salvos pela graça de Deus. E isso, quando você vai pregar o Evangelho, você vai com o coração na mão. Porque aquele que você está pregando pode ser um eleito. E ele pode vir assim, e aí ele será salvo, né? Por isso que é gostoso, a gente não sabe quem que são os eleitos. Não está escrito uma plaquinha. Mas nós temos que falar do Evangelho a quem for. Isso nos leva a não desprezar ninguém. Como também alguém pregou para você e não desprezou. E Deus o chamou e o salvou. Essa é a solidez da situação, né? E consequentemente, com tudo isso, nós não perdemos a salvação. A salvação não pode ser perdida. No Evangelho de João, lá no capítulo 6, no versículo 37, João fala sobre isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Há uma permanência. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho eternamente. Então isso é uma segurança, né? E Paulo, quando ele fala lá em Efésios, ali no primeiro versículo, no primeiro capítulo, lá no versículo 13 e 14, depois você olha em casa, nós somos selados com o Espírito Santo. E ele é o penhor também, o Espírito Santo da promessa. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos esse Espírito Santo que é um selo, uma garantia. O penhor seria uma primeira prestação daqueles que, né, o ato aqui para que se concretize lá a vinda do Senhor. Paulo, ele é incansável, ele diz que ele não se desgosta, ele não se cansa, não é cansativo para ele falar, escrever as mesmas coisas. É segurança para nós. Isso ele fala lá em Filipenses, logo no capítulo 3, no primeiro versículo ele fala isso. Então é isso, irmãos. É importante a segurança para nós. A importância de nós estarmos convictos de onde Deus nos tirou. Isso é importante, cada um de nós, para nós podermos viver para a glória do Senhor. Porque nós vamos andar e viver aquilo que nós cremos. Se você quiser conhecer uma pessoa, você não vai ver não precisa se preocupar o que ela come, onde ela vai, o que ela tem. Mas pergunta o que ela mais ama. Então é importante nós estarmos vivendo, renovando essas verdades, pedindo a Deus, orando ao Senhor, e nós vamos poder viver para a glória do Senhor. Eu lembrei de algo interessante nesses dias. E também se os nossos filhos perguntarem, como é que nós podemos responder? Interessante isso, né? A palavra de Deus, eu sei que você já leu isso, já viu, mas só para lembrar, vamos abrir em Deuteronômio, no capítulo 6, 2 versículos apenas, bem rápido aí, no versículo 20, olha só, essa pergunta que eu fiz está aqui, ó. Olha o versículo 20. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? O que é tudo isso que está acontecendo, né?
E você pode responder no versículo 21, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aí depois você lê em casa. Então o que é isso? Isso retrata nós, isso tipifica nós lá, o povo lá, aquele povo era nós, somos nós hoje. Aleluia, nós somos, como Paulo fala, nós somos, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Olha só, então, o que fazemos diante de tudo isso? Nós estávamos escravos do mundo, escravos lá do Egito, do mundo, e Deus nos salvou. Nós podemos responder isso, viver isso e ter essa... E o que nasce no nosso coração quando nós ouvimos tudo, diante de tudo que nós ouvimos? Gratidão, adoração, amar a Deus a cada dia mais, compromisso sério com Deus, uma vida que agrada a Ele, uma vida de santidade, uma vida de temor. Esse é a nossa reação diante de tudo isso, deve ser. Eu queria concluir e colocar uma aplicação bem rápida aí, conclusão. 2 Tessalonicenses, os irmãos podem abrir, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Aqui você vai, aqui o texto aqui seria assim, ó, exortação à perseverança. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E olha só como realmente tem vários versículos sobre isso, né? Pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, assim pois, uma aplicação bem presente para nós. Assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, aqui no NVI fala viva voz, e seja por epístola nossa, ou seja, pela carta. Ora, então a importância de nós permanecermos firmes e guardar tudo isso que você está ouvindo, tudo isso que Deus tem mostrado, e aquilo que ainda vai mostrar, mas viver de maneira firme, permanecer firme. E o versículo 16 ele fala, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração, ou seja, dê ânimo, e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. O tempo já está indo, vamos então concluir e finalizar. Queria dizer para os irmãos que leva para casa isso. Eu sei que você conhece, mas a nossa mente tende a esquecer e nós tendemos às vezes até a esfriar. Então é uma maneira de nós aquecermos esse frio, a palavra de Deus, esses textos, porque é segurança para nós, é a nossa salvação, foi e continua sendo, porque só assim que nós somos salvos de nós mesmos, do mundo, do inimigo, para nós continuarmos vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Não tem outro jeito, irmãos. Não é por nós mesmos, não é por, eu vou conseguir. Não. É pela graça, pelo Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. O Espírito Santo tem esse poder, é um dínamo de trabalhar essas preciosidades na nossa mente, mas não ficar só na mente, mas que possa descer no nosso coração e aquecer mesmo, de fato e de verdade. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Cada dia, Senhor, aquece o meu coração, queima o meu coração. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo Teu Espírito Santo, Tua preciosa palavra. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em todos nós essa preciosidade e nascer em nós um valor maior por Ti, sabendo quem Tu és e ver o que o Senhor fez, já sendo profetizado ali por Isaías. E o Senhor veio, morreu, ressuscitou e está conosco. Glória a Ti, Senhor. Nós podemos dizer nessa manhã, nós Te adoramos.
e confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aqueça a tua igreja nesses dias, pelo teu Espírito e a tua palavra, Senhor, para que permaneça firme no Senhor, para que andemos de maneira digna. Eu peço isso com clamor mesmo, Senhor, que todos nós possamos desfrutar a cada dia mais da comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.